Meu nome é Cristiano José de Andrade. Eu sou formado em Direito pela USP, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E eu fiz lá pós-graduação também. Fiz 2 pós-graduações. Uma em Direito Penal e Criminologia, e entrei também na Sexologia para entender melhor a mentalidade dos estupradores e matadores em série. São casos que não tem, por enquanto, não tem solução. Então, eu me formei em Direito, prestei concurso depois para o Ministério Público, ingressei e quis fazer carreira universitária, porque achei que eu tinha uma boa inclinação para essa área. E não me arrependi, acabou dando certo. Aliás, para fazer pós-graduação, eu escrevi 3 livros. Escrevi um livro um livro na área de direito penal. Um livro sobre a prescrição penal. Um livro de 200 e poucas páginas. E com esse livro, eu entrei no concurso Jurista Costa e Silva, de âmbito nacional, e fui classificado em primeiro lugar. E esse livro foi publicado pela editora Revista dos Tribunais. Depois eu resolvi fazer Filosofia e Teoria Geral de Direito. O professor Miguel Reale foi meu orientador. E para obter o título de doutor, eu escrevi um livro, Hermenêutica Jurídica no Brasil. E depois eu prestei concurso para livre docência. Aí escrevi um livro, outro livro, O Problema dos Métodos da Interpretação Jurídica. Eu escolhi a área da interpretação porque ela é abrangente. Em qualquer conversa nós estamos nos interpretando. A gente interpreta as palavras, interpreta a linguagem corporal, que é muito importante, principalmente na área policial. Os investigadores policiais de muita categoria, eles sabem fazer o interrogatório. E com base em interrogatório, eles têm uma técnica que, na maioria das vezes, leva o interrogado a dizer a verdade, sem coação, só com uma tática, um método de reconhecimento do interrogado. E depois eu fiz então Filosofia e Teoria Geral do Direito e entrei na área da criminologia, porque criminologia é importante. Aí a gente fica sabendo sobre psicologia criminal, a mentalidade dos criminosos. É a área da sociopatia. Sociopatia é comportamento antissocial. Existe, nessa área existe do comportamento antissocial, existe o sociopata leve e moderado. Esse pessoal está a fim de causar prejuízo aos outros. Então, qual é a defesa contra eles? Evitar fazer negócio com esse povo, porque é prejuízo na certa. Estão a fim de causar prejuízo aos outros. E a outra categoria, os graves. Os graves
gosta de matar, são assassinos. E eles são perigosos. Nesses casos, é preciso até mudar o sistema penal, porque esse pessoal, eles gostam de matar. O Ted Bundy, Theodore Bundy, costumava dizer, eu gosto de fazer a coisa, eu gosto de matar. E eles não sentem remorso, são dotados de frieza emocional, não têm remorso, têm uma grande capacidade de simulação, são carismáticos e sedutores. E a melhor defesa contra eles é a pena de prisão perpétua. E muita gente acha que a pena de morte deve existir aí, porque esse pessoal não tem solução. Eles gostam de matar. Então, eu entrei na área de sexologia também para entender essa área onde há estupradores e matadores em série. São estupradores e matadores em série. Então, é bom ter um conhecimento nessa área, principalmente na área de direito penal. O sistema penal brasileiro precisa passar por uma reformulação. E a reformulação é pena de prisão perpétua para esse pessoal. Eles não podem ficar soltos. A soltura deles significa expor pessoas inocentes à morte. E aí, nessa área, então eu escrevi um livro lá, Problema dos Métodos da Interpretação Jurídica. É bom a gente conhecer os métodos, porque a interpretação ela é abrangente, ela abrange a linguagem corporal, porque existe livro nessa área. O Pierre Weil escreveu um livro. Ele é lá de Belo Horizonte, professor da Universidade de Direito, da Faculdade de Direito de Belo Horizonte, e ele escreveu um livro. A linguagem, o corpo fala. E aí há outro livro, de uma autora também, uma mulher. O nome do livro é Eu Sei o que Você Está Pensando. Então isso tudo ajuda. Essas técnicas de interrogatório ajudam o profissional a chegar à verdade e aplicar com mais eficiência a legislação penal. Agora, e depois disso tudo eu fiz concurso para livre docência. A livre docência na área de direito penal e mais tarde eu fiz lá um concurso para professor titular. Aí, como professor titular, eu fui representante da Unesp na área de direito penal e criminologia. Essa área aí é uma área formada por professores que auxilia o reitor na administração da Unesp. Então, eu escrevi o livro nesta área, com o título, o nome do livro é O Problema dos Métodos da Interpretação, que eu optei aí por uma técnica, um realismo específico nessa área. Eu me aposentei como professor de filosofia e teoria geral do direito. Não, é uma área que abrangeu também
a criminologia e a sexologia. Isso aí é muito importante para quem leciona nessa área aí de direito penal e filosofia e teoria geral do direito. É um ato criminoso que viola a dignidade da pessoa humana, a tortura. E a gente pode obter, e o profissional pode obter confissões falsas. A pessoa, para se livrar da tortura, acaba confessando coisas que não fez. Eu gosto muito do Erasmo de Roterdã. Ele era um padre agustiniano, mas não tinha sacerdote agustiniano, mas não se trajava como padre e não vivia como padre. Então ele escreveu elogio da loucura, que significa elogio à loucura, né? Ele tem uma frase lá que eu achei muito interessante. A vida é uma espécie de divertimento da loucura, mas a vida sem uma pitada de loucura também não tem graça. Se não for esses, eu comentei há pouco, que são homens extraordinários, que fizeram a humanidade progredir. Aqueles homens que foram à Lua, entraram lá numa nave espacial e foram à Lua, desceram na Lua, enfrentaram, saíam lá da escola de Sagres em Portugal, enfrentavam um mar bravio de ondas altas e destruidoras, e em busca de novidades, de outro mundo desconhecido. Então, é essa gente que põe o mundo para frente. Depois o Von Braun foi lá. Os cientistas alemães lá, que estavam quase descobrindo a bomba atômica, quando os russos estavam se aproximando de Berlim, eles pararam e pensaram: os russos são piores do que o nazismo. Precisamos dar um jeito na nossa vida. Então eles se reuniram e estabeleceram um contato com os americanos e fizeram uma proposta. Nós temos aqui muitos conhecimentos, nós queremos fazer um acordo com os americanos, porque os americanos respeitam os direitos humanos. Nós não queremos. Então, vamos fazer o seguinte: nós transmitimos os conhecimentos que nós obtivemos aqui para os americanos e nós queremos cidadania americana e liberdade, como é que chama? Cidadania americana e anistia, porque nós fomos obrigados a trabalhar com mão de obra escrava. Senão nós seríamos presos e torturados. E foi feito esse acordo. Com isso, o Von Braun, que era o chefe deles, um grande físico e matemático, o Von Braun foi para lá, para os Estados Unidos, e virou uma celebridade. Quando ele aparecia em público, todo mundo queria pegar, todas as pessoas queriam pegar o autógrafo dele. E ele ficou lá, e depois do Eisenhower, não. O presidente Eisenhower, não. Deixou um pouco apagado. Aí entrou o presidente Kennedy, aí aproveitou os conhecimentos desse pessoal. Desse pessoal. E daí, os Estados Unidos lançaram o homem lá na Lua, aproveitando os conhecimentos dos físicos que trabalhavam para os alemães. A felicidade, olha, a maior riqueza de uma pessoa é ela própria, o seu corpo e sua mente. Investir nos dois é sucesso garantido.
Então a gente tem que fazer o que gosta. Isso dá tranquilidade, dá autoestima forte, e a felicidade é isso. É vida tranquila, autoestima forte. Felicidade é fazer o que gosta e ter autoestima forte. Por exemplo, essas pessoas controladoras e quer controlar os outros, essas pessoas, elas têm autoestima fraca, entendeu? E por isso elas desenvolvem uma agressividade que descamba para o controle dos outros, controle da sociedade. Isso, no casamento, isso aí leva a união do casamento ao fracasso, porque ninguém aguenta por muito tempo um controle forte. Isso, o casamento vira uma espécie de ditadura do homem ou da mulher. A mulher pode ser controladora. Geralmente o homem tende mais para o controle. Isso gera infelicidade. Do Brasil, nós estamos, eu estou otimista. Por exemplo, essa pandemia tirou o Brasil de um rumo certo, prejudicou a economia, causou muitas mortes. Mas eu tenho observado que há muitas pesquisas em andamento para curar as pessoas infectadas pelo vírus. Esse vírus do Covid, entendeu? Então há muitas pesquisas em andamento. A última revista a revista Pesquisa é muito boa. Ela traz informações sobre a pesquisa na área da ciência humana e na área das ciências exatas. Então, eu recebo essa revista, porque quando eu era professor da Unesp, ela era distribuída gratuitamente. Eu me aposentei, mas escrevi lá para a sede da revista, e que eu queria continuar recebendo, mesmo pagando uma anuidade. E eu tenho recebido. E ela traz informações na área das ciências reais e das ciências humanas. As informações sobre as pesquisas na área aí do Covid são animadoras. Tá? Há pesquisas ocorrendo em vários países. E veio acho que da China agora, uma pesquisa que anunciou um remédio, que não é nem injeção, não é. A pessoa toma, não precisa nem ir para o hospital. Isso aí é animador. E também há informações de que há pesquisas sobre o coronavírus em vários centros científicos. A cura dessa doença melhora até a economia, o número de empregos e aumenta o conhecimento humano. A ciência é a nossa maior riqueza. Eu falei que a nossa maior riqueza é o nosso corpo e nossa mente. Investir nos dois. Que a ciência é produto do pensar e do fazer do ser humano. A nossa maior riqueza, a nossa ciência ainda é incipiente e primitiva. No entanto, é a maior riqueza que nós temos. E o ponto forte das ciências reais e empíricas está na sua humildade epistêmica, na sua humildade de conhecimento. Não há resposta definitiva. Felizmente, a verdade existe, mas é provisória. Só a verdade definitiva que eu vejo na área da sociopatia.
O sociopata leve, moderado, e o grave não tem cura. Eles não querem mudar de comportamento. Estão a fim de causar prejuízo aos outros e têm prazer nisso. E estão a fim também de matar. Eles gostam de matar. O Teodoro Bandi falava, dizia, eu gosto de fazer a coisa, eu gosto de matar. Eu acho que as pessoas nascem assim. Com o comportamento também, a pessoa foi muito judiada na infância, entendeu? Foi muito abandonada na infância. Então, as pessoas. E eu vejo em famílias boas, entendeu? Nascia um filho, tinha um filho, esse filho pegava essas criações, pegava um pintinho, puxava o pescoço, matava, um pintainho que a gente fala, puxava e matava. E judiava dos animais, entendeu? Isso aí já é um prenúncio de um futuro sociopata. E não tem cura porque eles são frios emocionalmente, não têm desejo de melhorar. Eles gostam, por exemplo, de causar prejuízo aos outros, têm prazer de causar prejuízo aos outros. No caso dos leves e moderados, eles, além disso, eles gostam de matar, eles não pensam nas consequências dos seus atos. É impressionante. Eu tenho visto lá o professor Michael Stone, professor de psiquiatria forense da Universidade de Colômbia. Ele fez uma pesquisa nessa área, então ele diz que os sociopatas não pensam nas consequências dos seus atos. Pode ser professor universitário, pode ser médico de sucesso, de clientela numerosa, pode ser professor de biologia, PhD, e então pode ser advogado, pode ser médico, um médico de sucesso, rico. O professor Marquistano citou esse caso. Rico, casado há 30 anos, chama a mulher para um passeio e vão passar numa área arborizada. Lá, ele estando lá, ele pega um pedaço de pau e mata a mulher a paulada. Eu vi também professor de biologia, PhD, ele era famoso, mas casado e dando aula para as meninas, e ele ficou empolgado lá com as meninas e matava a mulher para ficar solto lá com as alunas. Nossa. Porque o poder é o maior afrodisíaco. O poder, até eu escrevi umas 2 páginas sobre isso. Eu peguei lá uma revista, um livro lá, na capa de um livro, o Henry Kissinger era professor de Harvard, ministro das Relações Exteriores do presidente Nixon. Então ele cita um caso lá. Muito interessante. Ele fala, um jornalista perguntou ao Kissinger, o senhor é um homem de muito sucesso com as mulheres. Como é que o senhor explica isso? Ele parou e pensou. O poder é o maior afrodisíaco. Aí eu peguei lá, poder, fama e sexo. Poder, fama e sexo. Poder, essa capacidade de controlar. Fama a fama é a divulgação do poder, é a publicidade do poder. E sexo. Então, aí perguntaram ao Kissinger, o senhor é um homem de muito sucesso, como é que você explica? A resposta foi essa, o poder
é o maior afrodisíaco, entendeu? Aí eu me lembrei, aí eu fiz, quando entrei na área do sexo, eu me lembrei do Joseph Campbell, um grande mitólogo. Ele escreveu lá um livro sobre mitologia, O Herói de Mil Faces. O Herói de Mil Faces fala que é o seguinte, o herói tem vários nomes. Aí eu me lembrei que o poder que é o grande afrodisíaco, ele tem várias faces. O poder se diz, quem é, por exemplo, um professor na sua área tem poder, grande poder. Um juiz na sua área tem muita influência, tem poder. Um advogado na sua área, um político que ocupa um cargo alto tem poder. Então, aí o poder é que nem o herói de mil faces. Ele tem vários, entende? Sim. Aí, então, o professor, então, na sua área, com relação às alunas, ele tem um grande poder. Agora, só que o sexo tem uma coisa interessante. A pessoa se influenciar, se ela foi influenciada por vários amores, aí os resultados podem ser desastrosos. Isso pode gerar até morte. Está nesse livro lá, o livro Joseph Campbell. Não é o Campbell, não. Eu esqueci o nome dele. Peraí, daqui a pouco eu me lembro do nome dele. O Herói de Mil Faces, a vida sexual dos papas. Eu tenho esse livro, eu li. A vida sexual dos papas, a vida sexual dos ditadores. Aí que na capa desse livro, eu até esqueci o nome do autor. Ele escreve só sobre isso, é um inglês, é um jornalista inglês. Então eu pensei, nossa, pô, esse negócio aí é que nem o Herói de Mil Faces. O poder, ele fala assim, os mitos têm nomes diferentes, mas têm estruturas assemelhadas, os mitos. Então, os mitos descrevem esse pessoal. Eu escrevi lá a lápis, num caderno, está lá, poder, fama e sexo. A minha originalidade foi estabelecer a conexão com o Herói de Mil Faces do Campbell. Porque o mito, ele tem estruturas assemelhadas, mas o mito tem vários nomes. E o poder tem vários nomes. Por exemplo, você, quando é promotor, lá na promotoria, você tinha poder. Entendeu? Você tinha poder. Um médico no seu consultório tem poder. Um dentista, um professor tem poder, acaba se envolvendo com muitos alunos e pode acabar se danando também. Porque o envolvimento com muitos amores pode dar até homicídio. Dá uma confusão danada na vida. Um homem aí que ele recebia, um pessoal aí fragmentou a Petrobras em várias fatias. Cada político pegou uma fatia. Um pegou uma fatia lá, pagava um bom preço para amante. E hoje está aí, está lá, ó, falando, dando entrevista, está lá. Aí eu liguei a televisão, ele foi entrevistar um homem lá, o homem olhou para ele e falou, o senhor está me entrevistando? O senhor é um bandido, o senhor é um ladrão, jogou na cara dele. E eu achei bom. A pessoa aproveita o poder no sentido pessoal. Não, e olha, pode ser aqui, ó.
Eu tenho visto médicos famosos, cientistas famosos, porque isso, riqueza gera um poder muito forte, e as pessoas, não, é o fulano lá, vamos pegar um autógrafo dele, lá, isso aqui, ela está lá, eu saí, depois vai contar a vantagem, eu fiz isso, fiz aquilo, com fulano, com fulana, e vai por aí. É Ricardo Peter, não? Esse homem criou a terapia da imperfeição. Eu sou imperfeito, limitado e autossuficiente. Isso aí me tranquilizou, me fortaleceu. Não adianta, a gente quer acertar em tudo. Aí ele fala assim, ele cita acho que é Timóteo, ou Lucas, eu não sei, assim, sedes perfeito como Deus. Ele responde, é uma exigência patológica, e neurotizante. Isso transformou é uma exigência patológica e neurotizante. E tem outra coisa. Transformou o amor, lá, não sei, no pecado. Vamos queimar o corpo, abriu as portas da igreja para a Inquisição. Vamos queimar o corpo para salvar a alma. Veja o absurdo. Sim. Essa exigência perfeccionista, o perfeccionista corre o risco de ser carrasco de si mesmo e dos outros. Sim. Porque não adianta. Nós, a gente quer acertar em tudo, mas não adianta. A gente acaba claudicando. Ciência e tecnologia. Olha, você pode observar o seguinte, antes o conhecimento era exclusividade de uma minoria, os sacerdotes, os escribas. Depois veio a prensa móvel de Gutenberg. Aí houve uma ampliação do conhecimento. Aí houve um avanço muito grande. E hoje, eles estão dizendo que biblioteca já era. A biblioteca já era. É isso aqui, você pode carregar uma biblioteca aqui, isso aqui. Mas eu ainda... Então, o livro, eu estou aí com 8.000 livros, 7 ou 8.000 livros, eu não sei. Esses livros salvaram a minha vida. E salvaram porque eu vim da zona rural, meu pai e minha mãe de lá, eles não aprenderam a ler nem escrever. Aí eles vieram para a cidade, já foi melhor. Melhorei, ele entrou no mundo dos negócios e me mandou lá para São Paulo. Eu entrei lá na São Francisco e fui. Eu morava numa pensão, eu e meu irmão, eu pensei, a profissão do meu pai não é segura, não. Ele é negociante. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá para a casa do estudante. É um livro americano, escrito por 3 autores, A Força dos Modelos Mentais. Esse livro registra que nós podemos, mais do que acreditamos, a comprovação, a constante superação dos recordes no atletismo e o progresso da ciência e da tecnologia, que são a nossa maior riqueza. A tecnologia são incipientes e primitivos, no entanto, é a nossa maior riqueza.
Deus é uma. Eu não posso provar que Deus existe, nem que não existe. Mas por, por detrás de tudo nós cogitamos que há um poder superior. Não é? Entendeu? Por detrás dele há um poder superior, que ninguém é dono de uma certeza absoluta a respeito. Então, a mensagem principal do Cristo, vamos segui-la, é a prática da solidariedade. E a solidariedade, a prática da solidariedade é um grande negócio, porque ajuda muita gente a sobreviver. Um economista aceitaria isso, essa afirmação, com muita tranquilidade.